Tem uma entrevista ótima aqui para nós, para começar também, gente. Olha só, o professor Miguel Nicolés está aqui. Doutor Nicolés, bom dia, bem-vindo. Tempo que a gente não falava com o senhor, estava com saudade do senhor já aqui, viu, professor? Bom dia, até porque parece que o mundo é outro, né? Acabou a pandemia, está todo mundo na balada, está uma maravilha. E eu tenho visto a preocupação do senhor com a variante Delta, que silenciosamente está aí carcomendo a saúde da população do Rio de Janeiro, e os governantes estão nem aí para ela. Queria que o senhor falasse sobre isso, professor. Bom, primeiramente, bom dia, Fábio, bom dia. Eumano, Isabelle, um prazer estar com vocês novamente. Realmente a pandemia foi colocada no segundo plano, né, das manchetes e do debate. Nós só precisamos olhar para as manifestações que ocorreram ontem, né, a vasta maioria das pessoas né, se aglomerando como se não houvesse amanhã e como se a pandemia tivesse acabado, e evidentemente ela não acabou. Nós só precisamos, como você falou, olhar para o Rio de Janeiro, mas mais alarmante nesse momento é ver o que aconteceu com um outro país que seguiu o mesmo caminho que o Brasil está seguindo, de declarar a vitória e ignorar completamente a variante Delta, que é os Estados Unidos, onde eu moro há 32 anos, e depois da declaração de vitória, ontem, porque houve um atraso na divulgação de casos no feriado, que também foi feriado do Labor Day lá, que é o final do verão tradicional nos Estados Unidos, que coincidiu agora com o 7 de setembro, ontem à noite o New York Times estava relatando 300 mil casos nas últimas 24 horas pelo acúmulo do fim de semana e do feriado, né? 300 mil casos em 24 horas. E o número de mortes passando de 2.200 mortes nesse período. Ou seja, os Estados Unidos, que tinha decretado vitória, porque estava vacinando mais de 3,5 milhões de pessoas, chegou a vacinar quase 4 milhões num dia. O CDC americano disse que não precisava mais usar máscara, os governadores decidiram que podiam abrir toda a economia, e, de repente, a explosão de casos é impressionante. Nós temos UTIs pediátricas lotadas em vários estados, algo que é novo, né, nessa nova onda americana. E o que eu tenho dito há muito tempo a gente só precisa olhar para eles para ver o que pode acontecer aqui, e a chance é real de nós termos essa outra explosão. Eu gosto de dizer que a terceira onda brasileira começou com a detecção da variante Delta no Maranhão, naquele navio que chegou na costa brasileira, e subsequentemente, um passageiro que chegou em Guarulhos, foi para o Rio de Janeiro, pegou um ônibus, foi para Campos, ou seja, aquele é o evento inicial. E as pessoas perguntam, não, mas os casos caíram. Não, caíram porque nós tivemos um crescimento explosivo na segunda onda e, evidentemente, com a variante Gama, ela ficou sem acesso a populações suscetíveis. Mas com a entrada da Delta, basta lembrar que quando a gente anunciou que a segunda onda estava começando no começo de novembro, ela só foi explodir no final de fevereiro, né? Explodir exponencialmente, que a gente viu que foi aquela loucura. Então, a minha preocupação continua enorme, e, como você bem falou, a sociedade brasileira parece ter dado o chute no balde, né, e jogado a pandemia pro puxadinho lá no fundo do quintal, quando, na realidade, a variante Delta aparentemente ganhou a competição com a variante Gama e está se transformando na mais importante em todo o país. Professor, pois não. Por falar nisso, eu tenho duas perguntas aqui antes de encerrar essa entrevista com o senhor. Primeiro é o seguinte, o professor Nicolés é um homem que tem uma profunda visão do processo político, ele não é um cientista desse que ficam fechados em cima da prancheta dele, ele tem um engajamento social muito interessante, e nesse sentido eu queria perguntar para o senhor o seguinte, primeiro, se o senhor viu e o que o senhor achou das manifestações de ontem. Segundo, tem um problema aí, porque agora fica a oposição a esse fascismo que se instalou, a obrigação de promover manifestações maiores. E aí vem o problema da contaminação. Quero saber do senhor como é que o senhor está vendo esse quadro e perguntar para o senhor se a responsabilidade política, nesse momento, ela impõe o desafio ao risco da contaminação ou se é loucura continuar enchendo praças de gente, na sua opinião? Eu continuo achando, como eu disse desde o início, que é loucura a manifestação de qualquer lado do espectro político brasileiro com as condições sanitárias e epidemiológicas que nós temos hoje, né? Você não tem garantia nenhuma
que as pessoas vão usar máscaras corretamente, vão manter qualquer tipo de distanciamento, e na paixão, no fervor da coisa, né? É evidente que as pessoas, a última coisa que elas vão pensar é na pandemia, nesse momento, porque elas estão sendo condicionadas a achar que ela acabou, né? Eu não assisti as manifestações, porque eu tenho coisa melhor para fazer, né, na vida do que isso, mas ficou claro ontem que o que parecia, tanto é que eu tuitei isso, né? O primeiro, na noite anterior, dia 6, eu me lembro de poucas vezes da minha vida em que eu vi o Brasil em transe, né? O Glauber Rocha usou esse termo, né, no seu filme lá, mas poucas vezes na minha vida adulta eu vi o Brasil em transe. Na véspera daquele jogo do Corinthians em 77, quando o Silvio Frota tentou dar um golpe no presidente Geisel, né, que o rumor surgiu no meio do jogo, que estava acontecendo alguma coisa em Brasília, o país parece que parou de respirar, né? Imagine, o Corinthians jogando com a Ponte Preta, o jogo, né, aqui no Morumbi, São Paulo, o Brasil inteiro vendo o jogo, e de repente surge um rumor que podia ocorrer um golpe de Estado naquele momento. Então, o Brasil parou de respirar. O outro dia que eu me lembro foi quando eu estava dentro da Câmara dos Deputados no dia da votação da emenda Dante de Oliveira, das diretas. Como estudante, eu fui lá participar e entrei, e metade da Câmara estava, a galeria lá em cima estava tomada por alunos da escola militar, e a outra metade era gente como eu, que veio do Brasil inteiro para poder assistir a votação. E quando chegou um momento decisivo em que o voto que matou a emenda, o Brasil inteiro estava em transe e né, deu aquela respirada de terror, né? Não passou a emenda, né? A emenda foi morta. Então eu me lembro desse episódio também. E no dia 6 à noite eu senti a mesma coisa. O país inteiro em transe à espera do que poderia haver. E em vez do golpe, veio, né, uma estericada do tio do pavê, né? É basicamente o que foi, né? O chilique. O chilique, exato, o chilique do tio do pavê. Mas é trágico. Seria cômico, mas é trágico para um país como o nosso, uma das maiores economias do mundo, um dos países mais reconhecidos no mundo, um dos países mais, antes, né, desse governo, mais benquistos no mundo, né? Como alguém está dizendo, mais de 90% das pessoas nessas manifestações sem máscara, né, gritando umas nas caras das outras, né? Pessoas de grupos de risco, né, nessas coisas. E, na realidade, o que eu senti ontem foi uma tristeza profunda pelo que nós nos transformamos. Nós nos transformamos numa democracia que era, há poucos anos atrás, e eu posso dizer porque eu viajo pelo mundo inteiro e eu era recebido do mundo inteiro como brasileiro, como vindo de um lugar que tinha a possibilidade de se transformar numa democracia inclusiva, um exemplo, né, de pluralidade para o mundo todo. De repente, nós nos transformamos num país que não tem instituições fortes o suficiente para remover um indivíduo que não tem condição nenhuma de exercer o cargo para o qual ele foi eleito. É óbvio. Né? Nem para a própria claque, né, ele consegue fazer um discurso minimamente lógico, né? Então, o que eu vi ontem foi uma tragédia, né? Se existisse um grande... Se algum dos autores das tragédias gregas, né, tivesse aqui disponível para escrever a tragédia brasileira, ele ontem teria chorado em nome da nação brasileira, porque foi um exemplo para o mundo todo que nós perdemos o rumo. E nós não sabemos como sair dessa crise, porque depois do que foi falado ontem, hoje esse senhor já devia estar afastado. Hoje o presidente do Supremo Tribunal já devia pedir cadeia nacional de televisão e informar que tinha aberto um processo criminal, não é? Esquece o impeachment, um processo criminal por desacato ao Poder Judiciário, entendeu? E basicamente, o que me assusta é que ainda existe um presidente da Câmara que diz que está preocupado. Ele devia estar muito mais do que preocupado. Ele devia estar liberando hoje algum dos centenas de projetos de impeachment que foram submetidos, porque o Brasil não aguenta mais isso. E com a pandemia em cima de tudo isso, a possibilidade de nós multiplicarmos o número de óbitos que não são, que poderiam ser evitados, né, é muito grande. Então, nós estamos numa crise, é uma bifurcação. Aí eu digo, sim, que é uma bifurcação existencial do que o Brasil pode vir a ser. E cabe a nós decidir, né, como sociedade brasileira, porque o impasse joga para o time do tio do pavê.
né? Doutor Nicoleles, uma observação, o senhor falou em relação aos políticos, e olha, o que eu observei de políticos, até alguns que eu acompanho, que eu observo um pouco mais de perto, é que todos, é sempre ruim generalizar, mas que, de modo geral, eles agiram pensando nas suas reeleições. Eles fizeram um cálculo eleitoral em relação à pandemia. Todos eles viajaram, fizeram, sabe, reuniões, andaram, se tinha alguma obrinha para inaugurar de alguma emenda, eles faziam. Então, só uma observação com o senhor, que eu acho que isso foi um sentimento em que não houve a preocupação em se comportar como líderes políticos, aquela pessoa que tem a mensagem correta para passar para a população sobre qual o melhor caminho, né? E sobre... Houve uma falta aguda de estadistas nesse país, tá? Completo. Depois que passou a eleição do ano passado, que devia ter sido adiada, né? Eu defendi isso desde julho do ano passado, porque ela gerou, foi um dos componentes da segunda onda, tá? Aí, se havia qualquer resquício de estadistas no Brasil, ele desapareceu. Cada um olhou para a sua agenda e se comportou, em todo o Brasil, tá? Não tem santo nessa história. Isso é algo que um dia nós vamos precisar fazer, uma verdadeira autocrítica, porque não tem santo. Aqui no Brasil, o maniqueísmo é muito pendente, né? Então, tem os santos e os bandidos. Não é bem assim. Tem vários graus de cinza de incompetência nessa história aqui da pandemia.